Gostaria de falar nessa noite sobre o tema História, Nossas Histórias. História, Nossas Histórias. E antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Quando nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor, nós estamos falando sério, nós estamos falando de todo o nosso coração. Que o Senhor pode nos usar, que o Senhor pode fazer o que o Senhor bem entender com a nossa vida. Que os Seus propósitos, Senhor, na nossa vida sejam completos, sejam exercidos no Teu querer e na Tua vontade, Senhor. Por isso, nessa noite, nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra, ela nos faça entender que quando a nossa história se encontra com a história do Senhor, nós temos a construção de um novo caminho, de um novo caminhar, de uma nova história, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e alguns de nós precisam de novas histórias. Por isso nós oramos, clamando a Ti, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo de número 4. Você tem a projeção? Isso. Vamos ler juntos a partir do versículo de número 1. Gálatas 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Sabe que você pode repetir antes de você se sentar? Essa última frase, mas na primeira pessoa. Eu sou herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Vamos falar? Junto, eu. 1, 2, 3. Eu sou herdeiro de Deus por Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Gálatas capítulo de número 4. É um texto que vai servir nessa noite, que vai nos ajudar nessa noite para a gente entender o que é que acontece com a nossa vida, ou com a nossa história, quando Jesus coloca na nossa história a história dele. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia, ela é um livro de histórias. A Bíblia conta a história de inúmeros homens e mulheres, pessoas comuns, pessoas normais. E é interessante que a gente observa na história de alguns dos personagens bíblicos lutas, dificuldades, muitas vitórias, restaurações, mudanças. Mas quando a gente vai olhando a história de cada um deles, nós vamos percebendo que nós poderíamos dizer que eles são gente como a gente. São como nós. Também têm perdas, também passam por momentos difíceis, também passam por momentos em que não sabem o que fazer, que atitudes tomar. São as histórias que nós vamos lendo na Bíblia. E se você pegar a Bíblia, e você decidir ler a Bíblia apenas como um livro de história, você vai encontrar inúmeras histórias, experiências e sabedoria para você conduzir sua vida. Mas tem um detalhe importante que a Bíblia nos traz.
A despeito da Bíblia contar a história de inúmeras pessoas, vivendo o seu dia a dia, as suas dificuldades, os seus dilemas e etc., nós observamos que a Bíblia é um livro aonde conta a história dessas pessoas com a história de Deus. E aí nós vamos percebendo que o que faz a grande diferença nas histórias que nós lemos na Bíblia não é simplesmente o personagem principal, mas é aquele que faz um enlace, uma mistura de histórias. E num momento você não sabe se o que está acontecendo é a história do indivíduo ou é a história de Deus na vida dele. E quando a gente faz essa leitura da Bíblia, nós vamos passando pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, mas assim, falando mais precisamente sobre o Antigo Testamento, nós vamos observar o seguinte: as histórias do Antigo Testamento são histórias que fazem um anúncio, que contam uma expectativa do que ainda está para acontecer. O Antigo Testamento é o anúncio de que Jesus viria salvar a humanidade. Todas as histórias do Antigo Testamento, elas têm um dedo apontando para uma cruz e para um Jesus, para um Messias, para o Salvador. De tal forma que é impossível você entender a Bíblia. Por exemplo, é impossível você ler o Novo Testamento e entender o Novo Testamento por completo se você não fizer uma leitura do Antigo Testamento. E algumas pessoas costumam dizer assim: não, que o Antigo Testamento foi abolido. Tá? Tira o Antigo Testamento da Bíblia e vê se você entende alguma coisa. Do que é que o escritor aos Hebreus está falando de intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Afinal de contas, o que é o Santo dos Santos? São coisas que você só compreende com uma leitura do Antigo Testamento. Mas quando nós deparamos com as histórias do Antigo Testamento, a história de muitos reis, reis sendo coroados, reis sendo depostos, a história de filhos e pais, de casamentos, todas essas histórias apontam para a história que Deus está escrevendo na humanidade, a história de salvação. Mas um dia, há muito tempo atrás, na Palestina, numa cidade chamada Belém, numa pequena manjedoura, nasceu uma criança. E essa criança que nasceu naquela manjedoura, ou o seu nascimento, ele não foi anunciado pelos jornais. As crianças hoje, é muito engraçado, as crianças nascem hoje, o menino está com 30 minutos de vida, e já tem uma foto dele para o mundo inteiro ver. Aí as pessoas falam assim: você já viu o filho do fulano? Eu falo assim: pô, mas estava indo para o hospital agora cedo. Não, rapaz, entra lá. E você entra lá no Face, você entra lá no Instagram, pronto, o menino já está lá. E tem uns que são mais metidos, né? Eu acho que quando o Lyron casar e ele tiver um filho, o filho dele vai ser metido. Já vai nascer assim, né? Tirando foto para... Né, não, Lyron? Só que a despeito dos nossos nascimentos que em poucos minutos estão estampados para o mundo inteiro, o nascimento de Jesus Cristo não tinha absolutamente nenhum jornal, nenhum grande fotógrafo, não tinha nenhuma revista. No entanto, no nascimento de Jesus havia um coral de anjos cantando que finalmente o Salvador botava os seus pés na terra. A história de Deus finalmente estaria alinhada com a história do ser humano, com a história de homens e mulheres comuns. E não poderia ser um nascimento pomposo, porque esse nascimento precisava coincidir com o nascimento de inúmeros meninos e meninas. Só que o nascimento de Jesus, ele aconteceu no tempo perfeito de Deus. E quando nós lemos que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou no tempo perfeito, a gente fica indagando algumas coisas da nossa cabeça, do tipo, qual é a mensagem que Deus estava mandando para a humanidade? O que finalmente Deus queria ensinar para a humanidade? Só que tudo o que veio antes estava apenas contando uma história que fazia uma espécie de introdução para a grande história da humanidade, que é a história de um menino que nasceu para livrar os homens dos seus pecados.
É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Sobre o que acontece quando a história de Deus, a história de Jesus, ela se encaixa com a nossa história. O que acontece quando a história de Jesus finalmente encontra guarida na nossa história, no nosso dia a dia, na nossa vida? Porque a história de Deus é uma história que nos impacta. A história de Deus é uma história que, quando se cruza com a nossa, acontece uma quantidade de coisas que às vezes nós não conseguimos explicar. Vejamos algumas então. A primeira delas tem a ver com finalmente encontrar sentido para a nossa vida. Quando a história de Deus se cruza com a nossa história de vida, ela passa a fazer sentido. Muitos que estão aqui nessa noite, muito provavelmente, a não ser que nós tenhamos alguém aqui muito famoso, mas muito provavelmente, quando nasceu não tinha lá alguns paparazzo, né? Os caras assim prontos para fotografar, para a revista Caras, para a revista Mamãe e Bebê. Sinceramente, quando a gente nasce, se bobear, só a mãe da gente vê a nossa cara. Às vezes nem ela, né? Mas se bobear, nós não temos uma pompa, uma circunstância. E talvez a nossa história, a minha história e a história de alguns de vocês, porque eu oro para que entre muitos, alguns sejam pinçados para serem extraordinários, assim. Mas a minha história e a história de muitos de vocês, não é uma história que será contada em algum livro. A gente não vai ligar a televisão de repente, aí eu ligo a televisão e eu vejo o Júnior. O Júnior está lá no Jô Soares sendo entrevistado, sentado lá no sofá. Bom, Jô, veja, então a minha vida, tal. A nossa história não chama a atenção do Jô Soares. A nossa história não chama a atenção dos jornais. A não ser quando alguma coisa ruim acontece, né? Não é triste isso, né? Não é? Tem muita coisa boa que acontece na nossa vida, mas parece que o povo só quer noticiar o que acontece de ruim. Então nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas normais, nós não somos nenhum príncipe, nenhuma princesa, nós somos pessoas comuns, normais, e que provavelmente ninguém vai escrever a nossa biografia. Vou escrever aqui a biografia do Samuel. Bom, o Samuel vai ser um livreto assim, né? Minha biografia vai ser igual o boletim da igreja assim, né? 4 páginas, né? Porque não é interessante. O nosso nascimento foi normal. O nosso nascimento foi como é a história da maioria dos seres humanos. O mais provável é que nessa noite aqui, alguém se sinta insignificante. Talvez você de vez em quando faça a pergunta para você mesmo assim, afinal de contas, qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Muitos de nós nos consideramos menos ou menores do que de fato nós somos. E isso não é nenhum crime, porque é comum. Viver uma vida normal, o que nos é mais comum, de vez em quando nos coloca diante dessa situação. Poxa, eu não consigo trocar de carro todo ano, eu não consigo comprar o carro que eu quero. Hoje nós saímos com o pessoal da igreja para ir a uma exposição de flores, e aí paramos para almoçar todo mundo junto, assim, sentamos na mesa, aí não sei lá, pelas tantas, surgiu o assunto. O assunto é o seguinte: se eu ficasse rico hoje, o que eu ia fazer? As mulheres queriam comprar a exposição de flores. Eu vou levar essas flores tudo para casa. E os homens ficavam pensando qual seria o primeiro carro que ele ia comprar. Não, eu ia comprar um carro bom, um carro de verdade, né? Por que nós ficamos tendo alguns desses sonhos para de alguma maneira trazer algum significado para a nossa vida? Porque nós achamos a nossa vida tão normal. Levantamos, tomamos café, vamos trabalhar, a gente para almoçar, aí a gente termina o trabalho, pega o trânsito, volta para casa, e aí a gente janta, e aí a gente dorme, e quando a gente acha que acabou tudo, o relógio desperta de novo, e a gente levanta, e a gente vai para o trabalho, e a gente almoça, e nós fazemos isso religiosamente todos os dias. E você fica pensando assim: poxa vida, mas que sentido pode ter a minha vida se eu faço todos os dias o que eu faço é dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer. E aí você diz assim:
Mas por que eu trabalho? Eu trabalho para comer. E por que você come? Eu como para ter força para trabalhar. E com o andar da carruagem aí do INSS, nós vamos trabalhar bastante. E aí você diz assim, como é que pode haver algum valor, algum significado, algum sentido para uma pessoa tão comum, tão normal que nem eu? Mas deixa eu te contar a história, passar por cima da história de uma mulher que se sentia exatamente desse jeito. Essa história está registrada no capítulo 4 do Evangelho de João. Era uma mulher que não era bem vista. Ela havia passado por uma dezena de frustrações na sua vida. Talvez pode ter começado ali na adolescência, né? Ela ficou com um, ficou com o outro, ficou, foi ficando, ficou solteira, ficou mal falada, ficou triste, foi ficando. E quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 4, essa mulher, ela tinha uma frustração muito grande dentro dela. Porque ela não era uma mulher que simplesmente poderia sair de dentro de casa, ir para a rua, sem que os olhares estivessem em cima dela. Olhares de reprovação, olhares de recriminação. Provavelmente quando ela passava na rua, ou quando ela entrava em algum mercado, alguém dizia ali, olha lá, cuidado que essa aí é ladrona, rouba marido essa mulher aí, hein? Uma ladrona de maridos. E essa mulher vai pegar água ao meio-dia. Meio-dia era o horário que todo mundo descansa, né? Aquela pestana, depois do almoço. Mas ela vai ao meio-dia justamente porque não teria quase ninguém na rua. Quase ninguém para recriminá-la, quase ninguém para reprimi-la. Então ela sai ao meio-dia, quando o sol está rachando, estourando as mamonas, e ela sai e vai buscar água num poço. Mas quando ela chega num poço, que ela está pegando água, aparece um homem, e esse homem para do lado dela e começa a conversar com ela. E o que chama a atenção dela não é simplesmente o fato de um homem estar conversando com ela, porque ela não era uma mulher bem falada. Talvez ela estivesse pensando que aquele seria mais um homem igual a todos os outros homens que cruzaram com a sua história. E que cada um colocou uma reticência a mais na sua história. E de repente aquele homem começa a conversar com ela. E ele começa a falar de um negócio que ela nunca tinha ouvido falar. Ele começa a falar de água viva. Ele diz assim, por que você está tão desesperada, pegando água nesse poço? Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer, porque eu tenho uma água que é melhor do que essa, porque essa você bebe e ainda sente sede. Mas eu tenho uma água que é a água da vida, que se você beber, você nunca mais terá sede. A mulher, opa, nunca mais ter que descer com esse balde? Nunca mais ter que botar o balde lá, puxar o balde, nunca mais ter que enfrentar essas minhas vizinhas, língua de dragão? Fale-me mais sobre essa água. E Jesus disse para ela assim, eu continuo falando, mas traz seu marido, vamos conversar, eu quero conversar com a sua família. Eu não tenho marido. Aí Jesus revela uma vida escondida. Jesus diz, você tem razão, você não tem marido. Porque você já teve 5 e esse que está com você não é o seu. Aí ela diz, como que o senhor sabe disso? Aí Jesus vai falar, tem todo aquele processo de conversa com ela, aquele processo sobre adoração, é lá, é aqui, e Jesus fala, é no coração e tal. E aí ela diz assim, quando é que vai chegar esse tempo e tal? Aí Jesus vira para ela e diz assim, eu sou esse que vocês estão aguardando, eu sou o Messias. É a primeira vez em todo o Novo Testamento que Jesus finalmente diz quem Ele é. E Ele diz quem Ele é para uma mulher que está perdida no meio da tarde, para uma mulher que tem medo dos seus vizinhos, para uma mulher que está se escondendo da sua história, para uma mulher que tem uma história manchada, para uma mulher que tem uma história triste, para uma mulher que está tentando preencher, tentando encontrar sentido na sua vida, na cama de vários homens. Mas no momento em que Jesus diz, eu sou
o Messias, eu sou o teu Salvador. A história daquela mulher colocou todas as reticências para fora, e então uma vírgula se estendeu, e a partir daquele momento, aquela mulher com a história destruída, passa a construir, a partir da história de Jesus, uma nova história de vida, e sua vida finalmente passa a ter sentido. A primeira coisa que ela faz é sair correndo e dizer: venham ver um homem que contou toda a minha vida, que contou tudo que eu tenho vivido. Finalmente ela encontrou sentido. Finalmente alguém revelou o vazio do seu coração, e finalmente o vazio pôde ser preenchido. Quando a nossa história se encontra com a história de Jesus, a nossa história encontra sentido. O vazio, ele é completamente preenchido, e finalmente nós podemos erguer a cabeça e entender por que é que nós existimos, por que é que Deus nos trouxe à existência. E essa é uma história, a história dessa mulher, ela pode ser a história de inúmeras pessoas, pode ser a história de pessoas que de alguma maneira, ao tentar preencher o vazio do coração, ao tentar encontrar sentido para a vida, achou que o sentido seriam as drogas. E você diz assim: como eu estou precisando preencher esse vazio que tem dentro de mim, deixa eu fumar um pouquinho dessa maconha. Mas como você fuma e o vazio não é preenchido, aí você diz assim: poxa, não tem mais alguma coisa mais forte, alguma coisa maior, porque o vazio está grande demais e eu preciso preencher. Aí alguém chega para você e diz assim: tem esse aqui, ó, esse aqui é um pouquinho mais forte. Você nunca terá sentido nada igual a isso. E você então pega aquilo com toda a ânsia, com toda a sagacidade, porque você precisa preencher o vazio. Só que esse vazio vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Você acha que o vazio poderá ser preenchido em algum relacionamento, e você sai igual um louco, igual uma louca, procurando alguém para preencher esse vazio. E quanto mais você procura, maior o vazio fica. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus. O único que pode dar sentido à sua vida se chama Jesus Cristo. E Ele morreu por você, para que a sua história fosse uma história com sentido. Em segundo lugar, quando a história de Deus se encontra com a nossa história, ela é finalmente preenchida. Existe um teólogo que viveu por volta do ano 300 depois de Cristo, chamado Agostinho, e ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: inquieto está o coração, até repousar em ti. Todo o coração está inquieto, até encontrar descanso em Deus. Só que muito antes de Agostinho, há muitos séculos antes de Agostinho, um outro homem escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. E lá ele disse o seguinte: Deus pôs no coração do homem um anseio, um desejo, uma vontade pela eternidade. Quando Salomão escreveu isso, Salomão, por uma revelação de Deus, estava nos informando que todo ser humano possui um vazio, uma falta, um anseio, possui dentro de si um buraco enorme e imenso, que só será preenchido quando ele finalmente encontrar o Senhor Jesus Cristo. A nossa história, toda a nossa história, ela é pautada por esse anseio. O que nós desejamos, na verdade, e assim, quase que na sua totalidade, o que nós desejamos, na verdade, é preencher o anseio. A gente estava brincando ontem, e eu disse uma frase ontem, fiquei pensando na minha frase, né? E falei para o Lyron, né? Eu falei: Lyron, o tênis, como é que é, Lyron? Você lembra? Não é a marca do tênis que dá sentido para você, é você que dá sentido à marca do tênis.
Porque como o vazio está imenso dentro de nós, nós imaginamos o seguinte: eu já sei o que eu preciso. Eu preciso do tênis mais caro que tem na loja. E você, qual é o tênis mais caro que tem na loja? Ai, gente, eu sei que vocês sabem, por favor. Mizuno. É o Mizuno, Lyron? Adidas. Quanto? R$1.000, 1.000 e pouquinho? R$1.000 para a gente não perder a salvação, R$1.000. Nem 1.100, nem 990, 1.000. O Mizuno também é esse preço, né? Pois é, por isso que eles riram de mim quando eu disse que o meu tênis era Mizuno, né? Porque o meu tênis deve ter custado uns 150. Aí você diz assim: se eu tiver o Adidas, se eu tiver o Nike, se eu tiver o Mizuno de R$1.000, eu vou andar na rua e as pessoas vão olhar para mim e dizer: lá vai uma pessoa que tem uma história preenchida. E você acha que o tênis vai te dar significado. E esse negócio é tão forte que faz um menino pegar numa arma, ir para um farol, ou ir para uma rua deserta, para botar a arma na cabeça de uma outra pessoa e dizer assim: me dá o dinheiro, ou me dá o seu tênis. Porque eu preciso preencher, eu preciso fazer a minha história ser preenchida, eu preciso que isso faça sentido para mim. E aí, vai no tênis, vai no celular, vai no relógio, vai no óculos, vai na roupa, vai. E toda a busca, na verdade, é a eternidade dentro de mim que não está sendo preenchida. Vejamos o que acontece, por exemplo, com a história de um homem chamado Simeão. Simeão era um senhor. A história está narrada no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25. Simeão era um cara interessante, era um cara crente, um cara que ia para a igreja, um cara que estava sempre firme com Deus. Mas Simeão tinha um vazio dentro do coração. O vazio do Simeão era que ele precisava ver o Salvador. E ele olhava para a sua história, olhava para a sua vida, e ele dizia assim: se eu morrer sem ver o meu Salvador, a minha vida não terá sido uma história, eu não terei tido uma história. E o capítulo 2 diz que num determinado dia, quando os pais de Jesus levaram Jesus para ser apresentado no templo, Simeão estava passando, e o Simeão falou assim: para onde vocês estão indo? Estamos indo apresentar, o nosso filho acabou de nascer, nós vamos apresentá-lo no templo. Ele falou assim: posso pegá-lo? E quando Simeão pegou Jesus nos braços, ele colocou Jesus para cima e ele disse assim: os meus olhos viram o Salvador. Mas ele dá uma informação antes, ele diz assim: agora estou pronto para morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Por que a história de Simeão muda quando a história de Simeão se cruza com a de Jesus? Porque Simeão sabia que ter o carro mais novo, que ter o tênis mais novo, que ter a roupa melhor, que morar no melhor bairro, não daria sentido, não preencheria a história dele. Porque ele sabia que a sua história só podia ser preenchida pela eternidade, e a eternidade estava no Messias. No momento que ele tem Jesus nos braços e os seus olhos veem Jesus, ele diz: agora sim, a minha história está preenchida. Agora sim, os meus olhos viram o que me faltava. Agora sim, o meu coração está preenchido com aquilo que faltava. Quem já brincou de fazer quebra-cabeça? Montar quebra-cabeça. Montar quebra-cabeça é um negócio extraordinário, assim. Você começa com eles pequenininhos assim, e você vai crescendo, né? Eu montei uma vez de, 1.000 e poucas peças.
E a ideia é você terminar de montar ele, e aí você cola tudo aquilo ali e faz um quadro. Boa ideia, vou voltar a fazer isso aí. Sabe qual é o maior desespero para quem monta um quebra-cabeça? Faltar uma peça. Você preenche 999 peças, mas falta uma pecinha, e por causa dessa uma pecinha, a figura fica sem olho, fica sem orelha, fica sem boca, perde sentido. A vida do Simeão era um quebra-cabeça de 1000 peças, aonde haviam 999 peças, e uma peça o Simeão já tinha procurado em todos os lugares, mas ele não tinha conseguido encontrar. Ele achou que tinha perdido por debaixo da mesa, por debaixo da cama, ele achou que tinha perdido no carro, ele achou que tinha esquecido dentro da mochila, numa sacola, ele achou que tinha deixado em algum lugar, mas finalmente quando Simeão encontrou Jesus, Simeão olha e diz: eis aqui a peça que faltava para o meu quebra-cabeça, eis aqui aquilo que me preenche por completo, agora sim eu tenho um quadro, agora sim eu tenho uma história. É Deus quem preenche a nossa história. Jesus é aquela peça final que finalmente encaixa. E é interessante no quebra-cabeça, porque quando você perde a peça que fica no meio dele, as outras não se encaixam. Jesus é uma espécie de pedra, de peça central. E quando a peça central ela é encaixada, finalmente nós conseguimos preencher o relacionamento com os nossos filhos. Quando a peça é preenchida, quando a peça é encaixada, finalmente nós conseguimos conversar com o nosso cônjuge, sem ter vontade de voar no pescoço dele, sem ter vontade de voar no pescoço dela. Quando a peça finalmente é preenchida, ela é encaixada, o nosso trabalho finalmente é preenchido e nós encontramos sentido para acordar todo dia de manhã e ir trabalhar. Jesus é essa peça central, que liga todas as outras coisas da nossa vida. E sem Jesus, tudo fica solto. Nada funciona sem Jesus. Jesus é o centro. E a partir de Jesus, todas as outras peças começam a finalmente se encaixar. E quando todas as peças finalmente se encaixaram, o Simeão falou: agora não me falta mais nada. Porque talvez exista alguém aqui que se sente como se a sua história fosse completamente vazia. Como se a história fosse vazia por você não ter alcançado algo. Como se a história fosse vazia por você não ter realizado algum sonho. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus. A sua história já está completa porque você finalmente encontrou Jesus. O que dá sentido, o que preenche você, finalmente você encontrou, é Jesus. E sabe o que é interessante? Quando nós encontramos Jesus e nós olhamos para a nossa história para trás, e a gente olha assim, 10 anos atrás, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e você olha a história que Jesus está começando a preencher com a gente, e você olha para trás e você diz assim: agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que aconteceu aqui. Agora eu estou entendendo o que aconteceu ali. Agora eu finalmente estou entendendo. Sabe por que você está entendendo agora? Porque finalmente você encontrou o Salvador. Finalmente você encontrou Jesus. Em último lugar, quando a história de Deus, ela cruza com a nossa história ganha direção. Uma das perguntas mais famosas e talvez uma das perguntas que nós mais fazemos é: de onde vim? Para onde vou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo essa vida? Uma outra pergunta que nós costumamos fazer, sabe qual é? O que vem depois da morte? O que acontece depois que a gente morre? Porque ninguém nunca voltou para contar. E se voltar, você tem que repreender, viu, irmão? Que é o capeta, viu? Repreende. Igual uma vez cheguei na igreja e um irmão começou a congregar com a gente, estava desesperado. Aí ele falou assim, aí eu entrando na igreja assim com a minha Bíblia, ia pregar, e aí ele: pastor, eu estou com um problema aí. E aí, irmão, o que foi? O culto começando, assim, dando início mesmo, né? É o seguinte: hoje eu conversei o dia inteiro com a minha mãe. Poxa, irmão, que bênção de Deus, cara.
reconciliou com a sua mãe e tal, não sei o quê. E pastor, minha mãe morreu tem 5 anos. Morrer é um problema, hein? Aí é esquisito. Pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei assim, irmão, vou orar por você. Então vamos fazer o seguinte, não, deixa o culto acontecer, no final do culto a gente ora. Aí eu andei lá para frente, sentei lá na primeira cadeira, fiquei pensando assim, falei, meu Jesus, e agora? Mas o que eu faço? Aí, pai, conversa vai, conversa vem aqui com meus botões, né? Eu falei assim, rapaz, se esse cara conversou com o capeta o dia inteiro e tá aqui meio encapetado e vai querer fazer graça aqui no culto. Aí eu vou chamar ele bem na hora do final do culto, vai ficar esquisito. Aí, isso é coisa da cabeça dele, ele não vai conseguir prestar atenção no culto. Fiquei pensando, né? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou orar para esse peão agora. Que se tiver alguma coisa, a gente já limpa agora, para a gente ter um culto bom. Aí, chamei um diácono, fui lá e falei assim, irmão, seguinte, falei no ouvido dele, né? Eu vou orar para você agora, né? Não, mas isso aí é muito importante, vamos embora, vamos lá. Aí, fomos para o fundo da igreja, lá para uma salinha que tem. Aí eu falei assim, irmão, conta essa história para mim aí. Como é que foi esse negócio aí? Não, pastor, porque a minha mãe morreu, eu estava brigada com ela, tal, não sei o quê, mas hoje a minha mãe apareceu para mim. Não, peraí. Mas apareceu mesmo, assim, você viu ela? Vi, pastor, ela sentou assim, ó, que nem eu estou falando com o senhor. Eu falei, não me bota nessa história, não me confunda, vamos lá. Pastor, ela ficou assim, do jeito que o senhor está falando comigo, na minha frente. Aí eu falei assim, e o que você acha que foi? Ah, pastor, não sei, eu estou meio confuso e tal. Então eu vou contar para você o que foi. Isso aí é o diabo, irmão. E nós vamos orar agora, vamos repreender esse negócio. Você vê sua mãe de novo, você tem que repreender em nome de Jesus. Se você continuar vendo, mesmo repreendendo em nome de Jesus, eu vou dar um cartãozinho para você ligar para um camarada que é um psiquiatra bom, porque aí você está com problema. A gente orou por ele e tal, expulsamos ali, era algo maligno mesmo e tal. E aí ele tranquilizou, né? Mas o que acontece depois que a gente morre? Já que ninguém veio aqui para contar para a gente. Essas perguntas, quando nós fazemos, na verdade, é o nosso coração tentando encontrar a direção da nossa vida. Tentando encontrar o rumo. Você fica pensando assim, será que é só isso mesmo? Eu vivo 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos. Vou botar 120 aqui para ninguém ficar de fora, tá? Eu vivo 120 anos e depois disso eu morro e acabou minha história e acabou tudo. E essas são perguntas que ao longo da história da humanidade tem havido inúmeras quantidades ou inúmeras tentativas de resposta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que não existe nada pior do que viver a vida sem direção. Viver a vida sem rumo. Você já ficou perdido alguma vez? Você já ficou perdido assim e você... Eu me perdi uma vez com GPS. Que coisa boa é perder com GPS, né? Perder só a gente sozinho não dá. Fui levar um amigo meu, extremo da zona sul de São Paulo. E aí, já era para mais de meia-noite quando eu deixei ele lá num bairro lá, esqueci o nome, mas ele bem para trás ali do Jabaquara e tal. Aí o camarada aqui, ele estava indo para casa, tal, o cara falou assim, ó, é o seguinte, você vai por um caminho aqui, assim, você não entra por lado de cá não, que é meio perigoso, porque aqui é essa hora, tal, a gente não sabe muito bem, tal, não sei o quê. Então você pega para cá. Aí eu falei assim, bom, não, beleza, querendo ir embora, né? Beleza, tranquilo, não, deixa comigo, tal. Aí, pá, bati a porta do carro, GPS, né? Casa. Então ele, siga em frente. Eu fui embora, irmão. E vou, irmão. De repente, dá aquele sinalzinho, comecei a entrar, irmãos, assim nas ruas, assim, fui entrando. Só subia assim, ó. E subindo. Irmão, eu olhava para o lado e falava, meu Jesus amado, onde eu tô? E o GPS, siga. De repente ele dá um alerta assim, ó. Tum, bateria fraca. E aí eu mexo lá no carregador, o negócio parou, irmão, quebrou o cabo, não estava carregando mais. E aquilo foi assim, ó, 15, 12, 10, 7%, 6%, 5%, 4%. Ele falou assim, vai. E eu estava no meio de um lugar que eu não fazia a menor ideia de onde era. Começou a me bater um desespero tão grande que as minhas mãos suavam. Isso era 1h da manhã e minha mão suava assim, ó, que passava no volante assim, escorregava.
E eu falo, meu Deus do céu, Senhor, eu tenho família, Senhor me ajuda a me encontrar, Senhor me ajuda. E eu falei, eu não vou voltar, eu vou continuar subindo, eu vou embora, eu vou subir até, não é possível, lá em cima tem que ter alguma rua. E eu fui subindo, eu fui embora, sim, subi, e eu com esse meu carro, ele é meio altinho assim, né? Então, meu irmão, quando você passa numa lombada, ele é alto, mas ele é estreito, né? Você passa numa lombada, irmão, o negócio, se você não passar devagarinho, faz um estrago. Irmão, eu não vi lombada, eu não via nada, cara. Eu falei, eu não vou nem reduzir aqui. E eu fui, irmão, subi, e orando. Senhor, não faz isso comigo, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Eu subi. De repente, apareci numa avenida. Eu falei assim, não é possível, essa avenida deve levar para algum lugar. Entrei nessa avenida, irmão, e fui embora nessa avenida. E até que lá embaixo, assim, tinha uma como assim, se a rua fosse acabar mesmo, aí tinha direita, esquerda e um retorno assim. Aí eu falei assim, Jesus amado, aqui é uma encruzilhada pro peão, né? Eu falei, agora? Eu falei, meu Deus, para lá tá mais escuro, para a esquerda não deve ser, voltar para trás. Aí quando eu levanto a cabeça assim, eu vejo uma plaquinha apagada assim, Rodoanel. Eu falei, opa, se eu cair no Rodoanel, eu tô em casa, né? Aí eu consegui encontrar, quando o meu carro botou os pneus no Rodoanel, sabe aquela mistura de choro com riso e o louvor comendo solto no rádio, né? Eu deixei no último. Falei, Senhor, não me abandona, Senhor, não me abandona. Essa sensação de estar perdido. Essa sensação de estar indo e não ter direção. Essa é uma das coisas mais horríveis e mais temerosas que nós vivemos na nossa vida. E como diz um ditado, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. O cara que falou isso, ele nunca andou no Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro, não sabe para onde você está indo, então é o seguinte, para o carro e fala, não vou para lugar nenhum, porque não é qualquer lugar que serve. Só que a história de quem anda com Deus é uma história peregrina, é uma história de caminhada. Nós estamos numa peregrinação rumo à nossa verdadeira pátria, nós estamos caminhando de volta para nossa casa. Todo mundo que encontrou Jesus está numa jornada de volta para casa. Nós estamos correndo, nós estamos caminhando, nós estamos por uma trajetória e nós estamos indo para algum lugar. E eu quero te dizer que no dia em que Jesus entrou na sua vida, ou no dia que Jesus entrar na história e na vida de alguém, finalmente o GPS se alinha. Finalmente o GPS sabe para onde precisa ir. Porque chegar em casa é a nossa ansiedade, chegar em casa é a nossa ânsia, é o nosso grande desejo. Só que a nossa casa não fica simplesmente aqui, ou na rua Eugênio Grieco, número 7. A nossa casa está num reino celestial. A nossa casa está numa pátria celestial. Nós estamos numa caminhada firme e convicta de volta para a nossa casa. E quando Jesus, a história de Jesus, finalmente se alinha com a nossa história passa a ter direção, rumo certo. Nós estamos indo de volta para a nossa pátria. E sabe por que Jesus é importante? Porque só Jesus ilumina a escuridão por onde estamos caminhando. A penúltima vez que nós viajamos e nós saímos num domingo para passear, e o passeio era um passeio de barco. Passamos o dia inteiro no meio de um lago muito grande. Almoçamos no meio do lago, dormimos no barco, um negócio assim sensacional. E aí, barco é um negócio interessante, porque uma hora você está olhando aqui, e dá alguns minutos, e a mesma direção que você está é exatamente o contrário. Então aquilo que você estava olhando ficou para o outro lado. E aí, chegou a hora da gente ir embora, começou a escurecer, e eu vou te dizer uma coisa, você nunca viu uma escuridão no meio do mar. É um negócio desesperador. Não há uma luz. E aí então a gente arrumamos as coisas, amarramos lá tinha um jet ski que a gente estava brincando com ele, amarramos ele no barco, e aí, meu irmão, vamos rumando de volta. O GPS lá mostrava a direção, tudo escuro, o GPS mostrava a direção. E nós íamos nos direcionando, aí eu tive o privilégio de dar
dar uma girada assim no mush, né? Nosso amigo dizia assim, olha, você precisa olhar nesse ponto aqui, ó. Você tem que chegar nesse ponto. E aí você deixava o negócio reto, de repente o barco começava a ir para cá, aí você girava para cá, de repente ele começava a ir para lá, você girava para cá, e ia indo, mas de repente a gente olhou para trás e cadê o jet ski? Desamarrou, o jet ski desamarrou, e agora, e agora, e agora? E aí pega o barco e dá meia volta e acende uma luzona assim que tinha no barco, e vamos procurar o jet ski, procura, e nós fizemos isso por 40, 50 minutos, 1 hora. E nós não encontramos nada. Aí ficou aquela sensação, poxa vida, perder um jet ski não é igual perder um celular, né? E aí aquela coisa toda, e a gente em oração ali, Senhor, depois de um dia desse, poxa, estamos aqui sendo recebidos, né? São nossos anfitriões. Meu Deus, por que isso agora? E aquela gente, sabe, quando tá todo mundo, de repente, e aí um para um canto, outro para o outro, todo mundo desanimado. E vamos lá, irmão. Voltamos, encostamos. Aí o nosso amigo resolveu ficar com a esposa. Falou assim, não, a gente vai ficar. A gente fica e amanhã cedo a gente sai e procura. E aí juntamos todas as coisas, botamos no carro, as crianças e rumamos de volta. Aí quando foi umas 6 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no celular e falou assim, ó, encontramos. Aí tiraram uma foto assim do jet ski meio perdido, né? Girando para um lado, girando para o outro, né? Aí pegaram o jet ski. Mas sabe com uma aplicação interessante que nós podemos tirar dessa história a respeito de ganhar direção? É que quando nós estamos procurando, ainda que seja a coisa mais importante da nossa vida, algo que nos é de muito valor, mas enquanto nós estivermos procurando em meio à escuridão, nós jamais encontraremos. Mas quando Jesus entra na nossa história, Jesus finalmente faz a luz raiar. E quando a luz de Jesus ilumina o caminho, você diz assim, agora eu sei onde está. Agora eu sei para onde eu tenho que ir. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Porque aquilo que antes me era escuridão, não é mais. Agora eu tudo vejo. Agora eu enxergo tudo. E toda aquela cegueira, ela é destruída, ela é curada por Deus. E nós finalmente, podemos voltar para casa. Por isso, a nossa oração nessa noite é que a história de Deus, ela se junte à nossa história. Sabe por quê? Porque histórias são um instrumento poderoso que Deus usa para iluminar o caminho de muitas pessoas. E talvez você esteja achando que a sua vida é uma vida cheia de percalços, cheia de lágrimas. Só que deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu queria que o grupo de louvor já ficasse aqui a postos, porque nós vamos cantar logo em seguida. Mas eu queria te dizer uma coisa em nome de Jesus. Os percalços da nossa vida, as nossas risadas, as nossas lágrimas, os nossos lamentos, as nossas celebrações, tudo isso está escrito numa mesma redação. Tudo isso está escrito no mesmo lugar. E é num livro, num caderno, que nós chamamos Caderno da Vida. Vivemos a nossa história. E como observamos nessa noite, só tem sentido, só deixa de ser vazia e só tem direção quando finalmente ela se cruza com Jesus. Só tem sentido, só tem preenchimento, só tem direção quando finalmente Jesus cruza a sua história com a nossa história. Esse é o milagre da vida, esse é o milagre das histórias. E eu queria dizer para você nessa noite que a sua história, ela não acabou. A sua história pode ser uma história completamente diferente. Você pode ter uma outra história, você pode ter uma nova história. A sua história pode ser completamente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ter uma nova história. E porque você pode ter uma nova história, que eu vim aqui nessa noite para te apresentar a história de Jesus Cristo. Para te apresentar a história poderosa que pode mudar a sua vida. É a história do Evangelho, a história da graça de Deus, a história da graça do Senhor Jesus Cristo. Algo extraordinário pode acontecer quando essa história da graça de Deus cruza o nosso caminho, cruza a nossa história. E não importa se até aqui você foi alguém viciado, quando você se encontra com a graça de Jesus, finalmente você é alguém liberto.
Não importa se até aqui você foi alguém triste, quando a sua história de tristeza se encontra com a história do Evangelho de Jesus Cristo, com a graça de Jesus Cristo, finalmente você se torna alguém feliz. Não importa se a história que te traz até aqui é uma história de desespero, porque finalmente quando você encontra a história de Jesus, a sua vida finalmente se torna uma vida de alívio. O que Jesus pode fazer por você nessa noite, você não tem ideia. Mas uma coisa eu posso te dizer em nome de Jesus. Ele pode dar sentido para você. Ele pode preencher os seus vazios. E Ele pode finalmente dar direção para a sua vida. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse pequeno vídeo que eu trouxe. E depois que nós assistirmos esse vídeo, nós vamos cantar. E depois nós vamos orar. Amazing.